Vamos então para essa linda meditação da Palavra de Deus. A minha Bíblia está aberta no livro de Romanos, capítulo 5, e nós vamos ler apenas o primeiro versículo da Palavra de Deus, e se os irmãos quiserem estar aí lendo, acompanhando, nós vamos estar meditando uns versículos a mais, para a glória do nome de Jesus. Livro de Romanos, capítulo 5 e versículo 1. Por título vai dizer a palavra do Senhor assim para nós: justificação pela fé e paz com Deus. Você vai dizer versículo 1 para nós assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Abra o teu coração para junto nós meditarmos nessa palavra. Palavra essa maravilhosa, a qual nos excede todo o entendimento. A palavra de Deus, ela é uma profunda revelação para a minha vida e para a sua vida. E através desse momento eu quero pedir a você se ligar, se conectar com o trono de Deus nesse momento, porque essa palavra ela nos traz uma grande referência do amor de Deus para com a nossa vida. A palavra de Deus está nos introduzindo esse momento de meditação, Romanos capítulo 5, e a qual vai nos dizer, por título para nós, que somos, pela fé, nós somos declarados justos e temos paz com Deus. Ou seja, eu e você, se nós exercemos a fé em Cristo Jesus, nós somos declarados, nós somos justos, nós somos limpos, nós somos purificados, nós somos alcançados pela paz de Deus. Ou seja, nós temos paz com nosso Deus através do seu Filho amado Jesus Cristo. Bem, amados ouvintes, essa palavra ela é profunda. Essa palavra está expressando o amor de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Ou seja, essa palavra, o apóstolo Paulo está declarando o momento da fé do homem e da mulher para ter uma comunhão com Deus. Ou seja, o homem e a mulher, ele só consegue viver na paz de Deus se ele estiver exercendo a sua fé em Cristo Jesus. Ou seja, esse amor maravilhoso que Deus nos concedeu através de Jesus Cristo. No versículo 2 desse mesmo capítulo vai dizer assim, pelo qual também temos entrada pela fé na graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, esse momento está dizendo a palavra de Deus: se nós, sendo justificados pela fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Ou seja, se eu e você crer, exercer a nossa fé no Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, nós alcançamos a paz de Deus sobre as nossas vidas. E ainda eu e você entremos na graça de Deus, e ainda mais nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, está se referindo à palavra de Deus. Nós, tendo comunhão com Cristo Jesus, nós temos a paz de Deus, que é o Espírito Santo, a qual descreve no livro de Lucas, dizendo Jesus o mesmo: eu vou ao Pai, mas não deixarei órfão, enviarei o Consolador. E a palavra Consolador é aquele que nos dá força, aquele que nos ajuda, aquele que nos abre o entendimento, aquele que nos sustenta para nós continuar. Ou seja, nós estamos nessa maravilhosa graça da paz de Deus sobre as nossas vidas. E no versículo 2 vai dizer a palavra do Senhor, aleluia,
que nós podemos nos gloriarmos na esperança da glória de Deus, ou seja, na esperança da glória de Deus, ou seja, esperança é algo que nós espera, e a glória de Deus que se revela é o momento da vida eterna, o momento a qual Jesus disse: se nós formos fiel até o fim, Ele nos dará a coroa da vida eterna. Sim, é esse momento que está dizendo a palavra do Senhor. Além de nos gloriarmos nessa paz, nós esperamos a esperança da glória de Deus, que vai se revelar sobre a minha vida e sobre a sua vida, se nós formos fiel com Jesus, se nós tiver Jesus em nossas vidas. E ainda diz mais a palavra do Senhor: e não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, se nós tiver comunhão com Cristo, nós vamos estar almejando a paz de Deus. E se nós estiver almejando a paz de Deus sobre a nossa vida, essa comunhão maravilhosa, as tribulações, as lutas, elas não vão ter efeito como a nossa vida. Por quê? Porque essas mesmas lutas, nós sabendo desse momento, elas vão traduzir para nós, ou vão trazer para nós paciência, ou seja, nos vai dar entendimento que isso seria notório acontecer em nossas vidas, porque o próprio Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflição, mas não é para nós ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ou seja, se nós estiver coligado com Jesus Cristo, nós venceremos também. Oh glória, isso é maravilhoso para mim e para a sua vida, porque ainda diz mais no versículo 4, a paciência, ela nos dá experiência, e a experiência nos dá entendimento da esperança. Que esperança é essa? É a esperança a qual eu falei, a esperança da glória de Deus, que vai se revelar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Glória a Jesus. A palavra do Senhor também vai dizer para mim e para você que as perturbações, as lutas, elas não vão ter, aleluia, como elas não vão se comparar, aleluia, ou seja, a luta, as tribulações que eu e você passar nessa terra, elas não se comparam o tamanho da glória de Deus que vai se revelar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso a palavra do Senhor está dizendo, aleluia, também nos gloriamos nas tribulações, ou seja, está dizendo, vai traduzir para nós a paciência, e a paciência vai nos traduzir experiências, e a experiência vai nos lembrar da esperança, ou seja, vai nos trazer a esperança, aleluia, que a glória de Deus vai bradar sobre a minha vida e sobre a sua vida. O que está dizendo a palavra de Deus, que é para nós ter fé e estar em comunhão com Cristo Jesus, porque a comunhão de Cristo Jesus nos vai levar ao Pai. Sim, o próprio Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, Ele é o caminho para mim e para você. Ou seja, Ele é a verdade. Ou seja, se nós estivermos em Cristo Jesus, nós estamos no caminho. E se nós estivermos em Cristo Jesus, nós estamos no caminho e também na verdade. Ou seja, eu e você não seremos enganados, e nós esperamos nessa esperança, e a glória de Deus vai se manifestar sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque nós estamos coligados com o Filho, que nos dá a coligação com o Pai. Olha que maravilha essa palavra de Deus. E vai dizer ainda para nós a palavra do Senhor no versículo 6 de Romanos, a qual nós estamos lendo no capítulo 5, versículo 6 vai dizer assim para nós: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. E ainda diz mais, porque apenas alguém morrerá por um justo, mas poderá ser alguém, aleluia, poderá ser que pelo um bom alguém morrerá. Ou seja, está dizendo a Bíblia, na visão humana, nós estamos constituídos a ajudar alguém que nos ajude. Ou seja, nós estamos constituídos na nossa visão carnal humana de estender a mão para alguém que nos ajude. Mas está dizendo a palavra de Deus que Jesus, Ele se entregou por mim e por você,
de uma forma, aleluia, a qual nós não era merecedores. Ou seja, diz para nós aqui no versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco. Ou seja, está dizendo a palavra, Deus está provando o seu amor para com a minha vida e para com a sua vida que me escuta nessa noite, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Cristo morreu por mim, por você, aleluia. Ou seja, a qual o versículo 16 aqui, aleluia, que ele morreu sem nós poder oferecer nada para ele. Ou seja, nós não tinha nada de bom e mesmo assim ele se entregou por nós. No versículo 8 diz que Deus ele prova o seu amor para conosco, a qual Cristo se entregou naquela cruz por mim e por você. Ainda nós não sendo merecedores, nós não sendo dignos, ele veio a essa terra e foi ao madeiro, aquela cruz, e se entregou pela minha vida e pela sua vida. Mesmo nós sendo ainda profundos pecadores, estando aí condenado, mas ele veio e morreu por mim e por você, e Deus está provando esse amor para com a minha vida e para com a sua vida através da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Olha que maravilha! Jesus se entregou por minha vida e pela sua vida, mesmo nós não sendo merecedor. Olha o amor de Deus para nós. Olha, nós olhamos para com essa palavra e nos refletimos. Livro de João, capítulo 3 e versículo 16, diz a palavra de Deus para nós, que Deus amou tanto o mundo, Deus amou tanto eu e você, que ele entregou o seu único filho, o filho unigênito, para que ele se entregasse por mim e por você, para que nós tivéssemos vida eterna. Ou seja, se nós crer nessa palavra, a qual está dizendo aqui, se nós tivermos fé em Cristo Jesus, nós seremos justificados, ou seja, nossos pecados são perdoados, nossas transgressões são apagadas, a nossa reconciliação com Deus é estabelecida. Sim, a reconciliação do homem que foi perdida há muito tempo atrás, quando o primeiro homem pecou, ou seja, todos nós pecamos junto, nós todos os seres humanos caímos, mas por um homem a humanidade foi constituída, condenada, mas através de um homem também todos nós temos o reconcílio com Deus. Quem é esse homem? Jesus Cristo de Nazaré, o Filho unigênito de Deus, que excede o amor do Pai para com nossas vidas. E está dizendo aqui no versículo 9 do texto de Romanos, que nós temos lendo, logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, está dizendo uma revelação da palavra de Deus, a qual os fins dos tempos estão próximos, a qual aquele que estiver justificado nesse amor, na pessoa santa de Jesus Cristo, ele vai fugir da ira de Deus, ou seja, ele vai alcançar a salvação. Olha que maravilha! Ou seja, nós temos uma grande oportunidade em nossas vidas. E que oportunidade é essa? É esse amor que eu estou falando, o amor de Jesus Cristo para nossas vidas. Se eu e você exercer a nossa fé, nós vamos estar sendo justificados por fé, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que acontecerá conosco? Nós alcançaremos a salvação e nós seremos salvos e não seremos aí condenados pela ira de Deus. Então, ou seja, o próprio Jesus, a qual falou que ele é o caminho, a vida, aí ele é a verdade, a vida, ou seja, ele é que vai nos justificar, o seu sangue vai nos livrar, aleluia, desse momento da ira de Deus. Oh, maravilha de Deus é essa palavra. Ou seja, Deus ele está ainda mais sempre provando o seu amor para conosco. Nós não era merecedores, nós não era digno, mas Deus, a qual provou esse amor entregando o seu único filho por amor de nós. Ou seja, para que nós não pereça, mas para que nós venha ter vida eterna. Versículo 10 diz, porque sendo nós ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho. Muito mais agora, estando nós reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, Jesus morreu por nós e a sua morte nos deu o livre
livramento, nos deu esse escape, e agora ao terceiro dia ele ressuscitou, ou seja, pela sua morte nós somos purificados, e pela sua vida, a qual vive eternamente, nós somos reconciliados com Deus, ou seja, eu e você somos reconciliados por Deus. Jesus, a qual veio e morreu por mim e por você, é o mesmo que agora vive na destra do Pai, e pela sua vida nós somos justificados e temos comunhão com Deus. Olha que maravilha! Eu quero ler um texto maravilhoso aqui que está em 2 Coríntios, para mim e para você, uma meditação aqui para você entender um pouco mais da palavra de Deus, que vai dizer assim para nós. Livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, vai dizer assim, ó: tudo isso provém de Deus, que nós reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, nos deu uma nova comunhão, nos deu uma conexão novamente com Deus através de Jesus Cristo. Versículo 19 diz: isto é de Deus, e estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ele nos deu imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, ou seja, Deus através de Jesus Cristo nos deu o caminho, a qual Jesus, ele é o caminho para com nós, e ele diz: se nós não estiver nele, nós não vamos chegar ao Pai. Ou seja, eu e você precisamos estar ligadinho na fé em Cristo Jesus. Nós precisamos estar em comunhão para nós alcançar a vida eterna. Livro de Isaías, para a minha meditação e para a sua meditação, vai dizer assim, ó: o castigo, aleluia, glória a Jesus, vai dizer assim para nós, ó: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ou seja, ele não foi ferido pela sua própria causa, pela sua própria vida, ele foi ferido pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. E aí vai dizer: moídos pela nossa iniquidade, e o castigo que hoje está trazendo para nós a paz estava sobre ele, ou seja, as nossas culpas, os nossos pecados estavam sobre ele, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ou seja, nós fomos libertados, nós fomos purificados do pecado. E hoje o capítulo 5 de Romanos está dizendo para nós que através da fé em Cristo Jesus nós temos a reconciliação com Deus, e pela nossa fé nós somos justificados e temos paz com Deus, ou seja, nós somos chamados de família de Deus, nós somos aí com a nova aliança com Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você que está nos ouvindo, você desistiu de caminhar na presença do Senhor. Talvez você que está nos ouvindo está desanimando do caminho da salvação. Mas Jesus está trazendo essa palavra para mim e para você. Se nós estivermos nele e exercendo a sua fé no Filho amado de Deus, nós somos justificados, nossos pecados são apagados, nossas forças são renovadas e nós temos a comunhão com o Pai. E além de tudo isso, nós seremos salvos, nós teremos a nossa vida eterna. Nós sabemos que são dias de provas, lutas, barreiras, mas o próprio Jesus disse que aquele que ser fiel até o fim, a qual descreve no livro de Apocalipse, ele nos dará a coroa da vida eterna. Ou seja, eu e você precisamos perseverar. Está dizendo a palavra do Senhor para nós aqui, que se nós estivermos nessa paz, nós nos gloriamos nela, mesmo nas tribulações. Ou seja, as tribulações vai nos dar o entendimento da paciência, para nós entendermos que é um processo da nossa vida, mas nós vamos alcançar a glória de Deus, e a paciência vai nos exceder a experiência, e a experiência vai nos trazer a esperança. Que esperança é essa? De morar no céu. E através de Jesus Cristo, através de nós exercermos nossa fé, nós seremos justificados e alcançaremos a nossa vida eterna. Guarda essa palavra em teu coração, medite nela, e nós vamos então para
momento da oração.